Como diminuir e controlar a sua ansiedade sem remédio. A vida inteira eu me considerei uma pessoa extremamente ansiosa e eu percebia que essa ansiedade, ela simplesmente me travava em vários aspectos da minha vida. Foi só depois que eu entendi esses 3 passos que eu consegui mudar a minha relação com a ansiedade e fazer com que ela parasse de me travar, e fiz tudo isso sem precisar de medicamento. Meu nome é Paulinha Gilbert, sou psicóloga da terapia cognitiva comportamental e eu fui treinada pela única professora brasileira de Harvard. E o meu objetivo com esse canal é trazer esse conhecimento que mudou a minha vida e que pode e vai mudar a sua também, então já aproveita para se inscrever aqui no canal. Antes de eu começar os 3 passos, você precisa entender como que funciona a ansiedade e por que ela aparece na sua mente e no seu corpo também. Para isso, eu preciso que você pense que o nosso cérebro ele é como se a gente dividisse ele em 2 partes. A gente vai chamar aqui de parte racional e parte emocional. Em termos científicos, a gente chama de córtex pré-frontal, que é essa parte mais racional, e a amígdala, que a gente vai chamar aqui dessa parte mais emocional. Essas 2 partes são extremamente importantes para a gente conseguir ser saudável e também se proteger de possíveis perigos. E aí, o que basicamente acontece? Qual que é a dinâmica que isso flui aqui no nosso dia a dia? A primeira parte que você precisa entender é que essa parte emocional ela vai estar o tempo inteiro detectando possíveis perigos no ambiente. Só que o nosso cérebro ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo ele é meio burro também. Por quê? Porque é como se ele não conseguisse, nos dias de hoje, diferenciar o que é uma ameaça real, ou seja, um leão na nossa frente, algo vindo atacar a gente, que realmente pode ali ameaçar a nossa sobrevivência, versus o que é uma ameaça que a gente chama de percebida. Por exemplo, um chefe olhando com cara feia pra você, ou então as pessoas te olhando ali numa festa e você ficando desconfortável com isso. É como se ele colocasse tudo ali no mesmo pacote. E aí é legal você pensar quando você realmente correr um perigo real. O que acontece? Seu cérebro ele vai detectar aquele perigo real. E aí quando você vai ver, você vai estar com o coração acelerado, com as mãos tremendo, com a sensação ali, né, de não estar conseguindo se concentrar em outra coisa, a não ser aquilo ali que você detectou como perigo. Por que isso acontece? Porque é uma forma mais efetiva de você focar naquela ameaça e se proteger. Então, se um leão tá correndo na minha frente, eu preciso que o meu coração acelere, que o sangue vá para os meus músculos para eu conseguir correr. E eu não vou ficar pensando assim, poxa, será que, nossa, que árvore bonita que tá aqui na minha frente, nossa, para onde será que esse leão vai? Não, a única coisa que eu vou conseguir vai ser focar naquela ameaça e reagir sobre ela, só pensar nela. Só que a mesma coisa acontece com você, com seu chefe com a cara ruim. Muitas vezes o seu coração vai acelerar, seu sangue vai ali, né, para suas extremidades, você fica só pensando naquilo. Por quê? Porque você detectou que o seu chefe com cara ruim pode ser uma ameaça, por exemplo, do seu trabalho, pode ser uma ameaça que você vai ser demitida, ou que as pessoas estão falando mal de você. E esse processo, ele é muito desconfortável. Então, eu falo isso com propriedade, porque eu era uma pessoa que vivia preocupada o tempo inteiro com as coisas, e eu analisava o meu ambiente e eu enxergava ameaça em absolutamente tudo. E é como se tudo fizesse a minha emoção subir, e era uma sensação horrível. Então eu começava a ficar com medo dessa emoção, com medo da ansiedade aparecer de tão desconfortável que ela era. Só que a gente tem uma parte muito inteligente também, que é esse córtex pré-frontal, que a gente vai chamar de parte racional aqui, que é como se ele conseguisse controlar essa parte emocional, tá? As 2 são saudáveis de acontecerem juntos, não é que a gente tem que ser só racional, não. Essa parte emocional, ela é muito importante para proteger a gente de perigo, para inclusive também mostrar necessidades que a gente tem, né? Necessidades ali, tanto pessoais quanto também do ambiente. A gente não pode ignorar o que a gente está sentindo, só que essa parte racional, ela vai conseguir controlar mais esse emocional para não prejudicar a gente no nosso longo prazo, nos seus objetivos. O problema é que tem algumas coisas que enfraquecem essa parte racional aqui, dela conseguir atuar de uma forma mais otimizada, digamos assim. Então, eu quero que você pense que essas coisas que eu vou citar, que fazem parte de uma rotina desregulada, é como se elas se tornassem mais fracas. Então, é como se essa parte emocional, ela tivesse mais força aqui e não conseguisse, de certa forma, atuar em conjunto para regular mais o seu cérebro e diminuir a sua ansiedade. E
quais são elas? O que enfraquece essa parte racional? A primeira coisa é você estar com muito sono, ou seja, quando seu sono não está em dia, isso torna mais fraca a sua parte racional. A segunda coisa é você estar com fome, então aquela pessoa que não tem uma rotina previsível, não sabe quando vai comer e acaba ali ficando horas de jejum, vive com fome ou então comendo comidas com qualidades ruins. A terceira coisa é não fazer exercício físico. O exercício físico, apesar de ser contraintuitivo, ele gera mais energia. E a gente ter mais energia faz com que essa parte racional ela consiga prevalecer mais. Então, uma base para uma saúde mental boa é sim você dormir bem, você se preocupar com quais horários você vai comer e colocar também atividade física no seu dia a dia. É muito interessante, depois que eu tive filho, eu percebi a diferença gritante que essas três coisas fazem em uma criança e também nós adultos. Só que uma criança é muito perceptível. Quando o meu filho, ele dorme pior, ou quando ele tá com fome, ou até quando ele não faz tanta atividade no dia, né, não gasta energia, ele fica muito mais desregulado. É como se a parte emocional dele aflorasse muito mais. E as técnicas que eu tento ali, né, no dia a dia para jogar, né, para puxar essa parte mais racional, que quando isso tudo tá ok, né, quando ele tá ali dormindo bem, quando ele tá comendo, tá alimentado, gastou energia suficiente no dia, dão muito certo. Se uma dessas três coisas está desequilibrado, é impressionante. A parte emocional, ela prevalece assim aos montes e as birras são enormes. Só que a mesma coisa acontece com a gente. Então, só observa que normalmente as suas maiores desregulações, provavelmente você estava ou muito cansada, ou você estava com sono, ou você estava com fome, ou você estava com uma rotina ali de exercício físico desregulado, não gastando energia física suficiente. E eu coloquei essa rotina regulada como o primeiro passo justamente porque às vezes a gente consegue colocar 1000 técnicas, as pessoas aprendem 1 milhão de estratégias para regular ali a ansiedade, diminuir a ansiedade no dia a dia, só que se ela não tem essa base sólida aqui, as coisas ficam muito mais difíceis. É como se fosse meio que enxugar gelo. Por quê? Porque essa parte racional, ela vai estar mais enfraquecida, então vai ser muito mais difícil de você conseguir colocar essas estratégias e técnicas que você vai aprender em ação. Então você olhar para sua rotina e tornar ela mais previsível, olhando com carinho para essas três coisas, vai mudar a sua relação com a ansiedade, porque você vai conseguir racionalizar mais quando essa emoção vir de forma muito intensa na sua vida. Eu lembro que nas minhas piores épocas de ansiedade, eu simplesmente estava dormindo muito mal, dormindo assim 3 horas da manhã. Atividade física era quase um mito na minha vida. E eu comia muito mal, eu não tinha horário para comer, às vezes eu almoçava, ia só jantar lá para 10 horas da noite, ficava horas sem nem olhar para a comida e assim, a comida com qualidade duvidosa. Então assim, isso fez muita diferença na minha vida e foi só depois que eu consegui reajustar, lembrando que esse reajuste ele não é uma coisa fácil, ele é uma coisa difícil muitas vezes, porque vai exigir energia e foco seu. Então eu comecei ali dormindo melhor, porque dormir melhor facilita ali a alimentação de mais qualidade, a gente comer de uma forma menos impulsiva. Depois eu olhei para a alimentação e depois eu olhei para o exercício físico. Mas esses pilares, eles são assim, foram cruciais e eu percebo que hoje, se um desses três estão escorregando, por mais que eu tenha várias estratégias hoje em dia para lidar com a minha ansiedade, ainda assim eu percebo esse emocional que é algo biológico influenciando diretamente nessa emoção. E o segundo passo é você observar se você está em um ambiente saudável e estável. Se você não tiver, você começar a se planejar para buscar isso. Lembra que eu falei que a ansiedade ela está muito relacionada a você detectar ameaças no seu ambiente? Um exemplo que eu gosto muito é quando eu trabalhava em um ambiente corporativo e que eu tinha uma chefe que ela assim gritava com a gente, qualquer coisa ela ameaçava demais, tanto assim demissão ou até essa própria humilhação mesmo, né, de gritar ali na frente de todo mundo. E por que eu falo que isso é importante trazer? Porque era natural, inclusive até assim esperado, eu detectar qualquer coisa naquele ambiente como uma ameaça. Isso naturalmente vai acionar essa minha parte emocional do meu cérebro. Além disso, como eu trabalhava muito nessa época, eu conseguia dormir muito pouco. Então era assim, um conjunto, né? O emocional ali o tempo inteiro detectando perigo e esse racional aqui extremamente enfraquecido. Lógico que a minha vida era guiada pela ansiedade nessa fase de vida. Então você tá em um ambiente em que tem pessoas que não são muito saudáveis ou ambientes de muitos conflitos, isso vai fazer com que isso acione essa região mesmo do seu cérebro. E a ansiedade, ela vai sim prevalecer, porque vai ser uma forma
como se fosse de te proteger. Mas isso é extremamente sofrido e traz prejuízo no longo prazo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela estava trazendo que no trabalho dela e até dentro de casa, ela sofria demais com brigas no relacionamento dos pais dela, dentro do ambiente de trabalho, era um ambiente de trabalho que ela não tinha final de semana, que às vezes o chefe mandava mensagem à noite ali, fora do horário de trabalho, e que ela estava vivendo ansiosa, tomando o tempo inteiro remédio para melhorar a ansiedade. Na verdade, não era para melhorar, né? Era para como se fosse zerar aquela ansiedade momentânea, mas não tinha um tratamento ali vinculado. E quando eu fui analisar esse ambiente, ela me pediu ajuda, eu falei, olha, é um ambiente que realmente você está detectando correto. Você não responder essa mensagem à noite, realmente o seu chefe coloca ali como se você fosse ser demitida, né? Como se você tivesse ter disponibilidade de 24 horas. Então, faz sentido, nesse momento, você detectar isso como uma ameaça. O problema é, isso faz sentido para você no longo prazo? Então, assim, poxa, Paulinho, eu preciso muito continuar nesse trabalho, tem um motivo ali por trás, eu ainda não consegui outro. Mas, assim, se planeje para estar em ambientes mais saudáveis ao longo da vida. Foi uma coisa que eu fiz e que fez muita diferença. Quando eu detectei que, assim, tinha muita coisa que não era só eu que estava ansiosa, que era todo o meu meio, todo aquele ambiente de colegas, pessoas que trabalhavam comigo também estavam ansiosas, porque aquelas ameaças realmente eram verdadeiras. É muito importante o ambiente que você está convivendo no dia a dia ser um ambiente previsível e que não tenha tantos conflitos assim. E se essa for a sua realidade, é interessante você entender que biologicamente vai fazer sentido a sua ansiedade subir, mas que a ideia aqui é você se planejar para mudar ou para sair desse ambiente que tanto te faz mal. Uma outra coisa que é legal você refletir, foi uma reflexão que eu fiz muito na minha época, assim, do auge da minha ansiedade, foi: eu realmente acho que esse ambiente é o problema, realmente as pessoas aqui são muito disfuncionais, aqui realmente as ameaças são verdadeiras, ou eu que estou detectando uma ameaça, as pessoas à minha volta não estão tão ansiosas assim, isso aqui eu vejo que tem vários pensamentos meus que estão distorcidos e isso não está fazendo muito sentido. Essa ansiedade ela tá subindo, mas depois que passa eu vejo que não precisava dessa minha reação toda. Então é legal de você analisar se o problema realmente é seu ambiente ou como você lida com esse ambiente, ou seja, outras pessoas lidam bem melhores que você. Se for o primeiro caso, aí é legal de você se planejar para realmente mudar o ambiente. Se for o segundo caso, eu indico muito o terceiro passo, que é você fazer a terapia cognitivo-comportamental. A gente tem vários estudos que mostram que a TCC, terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma eficácia muito grande, inclusive quando se comparado ao uso de medicamentos. Além de ajudar com o primeiro passo, que é justamente a gente implementar esses hábitos que eu falei no primeiro passo, ela também ajuda no segundo passo, que é analisar o ambiente que você está, o que é funcional, o que é disfuncional, o que é dentro do seu ambiente ali realmente não tá bacana, o que é o seu olhar sobre esse ambiente que tá ali precisando de ajuste. E aí, como que ela vai trabalhar com você, tá? E foi justamente o tratamento que eu fiz, que eu falo que mudou tanto a minha vida, que eu até hoje aprendi e aplico com os meus pacientes. A TCC, ela vai olhar 3 coisas: os seus pensamentos, a sua emoção e o seu comportamento. A primeira coisa, os seus pensamentos, ela vai olhar o que é que você está pensando. Então, só de você conseguir identificar o pensamento já é um grande avanço. Depois que a gente identifica o pensamento, a gente começa a ver se tem alguma distorção nesse pensamento. Então, trazendo um exemplo. Eu, o tempo inteiro, pensava assim, o que essa pessoa está pensando? E aí, eu já achava que o pensamento que veio na minha cabeça era 100% verdadeiro e que aquilo ali estava de fato acontecendo. Então, se eu olhava para uma pessoa na minha festa e pensei, sei lá, que ela me achou feia, eu acreditava 100% nisso e começava ali a guiar todo o meu comportamento com base nesse pensamento, porque para mim, se veio na minha cabeça, aquilo ali já era uma verdade absoluta. Só na TCC que eu fui entender que, por exemplo, esse pensamento era uma leitura mental, que não tinha como eu saber o que aquela pessoa estava pensando sobre mim. E aí a gente tem várias ferramentas para conseguir analisar esses pensamentos. Quando a gente vai treinando isso, fica muito mais fácil no nosso dia a dia, inclusive ter pensamentos mais saudáveis. Além disso, a gente vai olhar as emoções. Uma coisa muito interessante nas emoções é que a TCC ela vai conseguir te ajudar a lidar muito melhor com essas emoções que
aparecem. Vou trazer um exemplo muito, assim, que impactava demais a minha vida. Toda vez eu ficava com medo de ter a emoção de ansiedade. É como se fosse uma ansiedade de ter ansiedade. Por quê? Eu comecei a identificar essas sensações físicas que eu tinha, do coração acelerado, respiração ofegante, mãos geladas, tremendo. Eu comecei a identificar isso tudo como se fosse uma grande ameaça. Então, comecei a ter medo das minhas emoções. E o trabalho da TCC também contempla de a gente treinar o paciente a identificar essa emoção, ver a intensidade dela e conseguir entender que tá tudo bem ter ela, que ela não é perigosa, que ela pode ser extremamente desconfortável, mas que ela é inofensiva e muitas vezes a gente tem que ter uma série de reflexões quando a gente identificar uma emoção. Então, fazer isso, assim, me libertou totalmente. E é engraçado que hoje em dia eu consigo, por exemplo, escolher ter emoção. Por exemplo, eu sei que eu vou fazer alguma coisa, igual gravar esse vídeo. Eu sei que eu vou ter ansiedade, eu tô ansiosa fazendo esse vídeo. Mas é uma ansiedade que eu brinco que é calculada. Por quê? Porque eu sei que eu vou sentir essas emoções. Então, por exemplo, minha mão aqui tá tremendo enquanto eu faço esse vídeo, mas mesmo assim eu tô guiando meu comportamento, eu tô conseguindo fazer esse vídeo e tolerando essa emoção de ansiedade, porque eu já sei que ela não é tão perigosa assim. Ela só faz parte ali de momentos desafiadores, de coisas que eu tô identificando como ameaças, mas que não necessariamente são de verdade. E a outra coisa que a TCC vai fazer é conseguir guiar os nossos comportamentos para os nossos valores. E a gente parar de guiar os comportamentos para evitar de sentir emoções. Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia direto antes, eu tinha muito medo, eu considerava uma grande ameaça eu ia apresentar em público. E aí nisso eu pensava, nossa, as pessoas vão rir de mim, as pessoas vão me achar péssima. E aí nisso eu senti uma emoção muito forte de ansiedade, de frustração. E aí, qual que era o meu comportamento? Eu começava a querer fugir dessas apresentações de trabalho. Qual que é o BO disso aqui? O BO, porque quanto mais eu fugia disso, mais o meu cérebro identificava que realmente aquela situação era muito ameaçadora. Então, a TCC, e normalmente a gente faz isso com um psicólogo, ela ajuda a gente a fazer o comportamento que a gente deseja, que no caso era eu conseguir apresentar esse trabalho, mesmo que fosse difícil, mesmo que a ansiedade surgisse, mas eu conseguia ali apresentar o trabalho e de forma estratégica, essa ansiedade ali, ela ia diminuindo. Por quê? Porque eu percebia que eu ia apresentar, era muito ruim, desconfortável, mas que nada de fato acontecia, que nada perigoso acontecia. E que aquelas minhas previsões, elas simplesmente eram frutos da minha imaginação, fruto da minha cabeça, das vozes da minha cabeça. Então, a gente tem ali uma série de comportamentos que o psicólogo ele vai guiar, tem toda uma estratégia por trás para que você consiga ter menos ansiedade no longo prazo e pare de evitar essas situações que você tá vendo ali como perigosa. Lembrando que você tá vendo como perigosa, mas elas não são de verdade. E ficar enxergando elas como perigosas afetam demais esse longo prazo que eu trouxe e faz com que você fique com a vida travada, que era o meu caso antes. Eu vivia travada. Eu queria fazer a coisa, eu não conseguia porque eu tava ansiosa. Eu queria ali ter mais coragem, ter novos projetos, falar mais coisas para as pessoas, mas como eu sentia ansiedade, interpretava que aquilo ali era um perigo enorme, eu simplesmente não fazia e parece que a vida não ia pra frente. Nossa, é muito ruim. E foi a terapia cognitiva comportamental que me ajudou demais nesse processo de regular ali nessa minha parte emocional, me ajudando nesses hábitos, em eu ter uma rotina muito mais previsível, me ajudando a identificar quais ambientes que não estavam legais e fazendo com que eu planejasse em como sair deles. E além disso, eu consegui entender muito mais quando minha ansiedade parecia, como que eu ia lidar com ela, o que eu ia fazer em relação a ela e não só ficar evitando viver, evitando fazer as coisas importantes para mim. E lembrando que tudo isso que eu falei é um treino constante, é como se fosse uma musculação do cérebro. Você precisa o tempo inteiro ter essas coisas em mente, ter esses passos em mente para conseguir sempre fortalecer essa parte racional e conseguir entender melhor como lidar com a sua ansiedade. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, isso faz muita diferença para mim. E aproveita para comentar também o que eu falei que mais fez diferença para você, ou se você tiver alguma outra sugestão de vídeo, compartilha aqui comigo que eu faço questão de fazer. Um beijo, até o próximo!